Expansão da consciência. Não é um assunto nada místico, tá? É muito mais simples do que parece e chega até a ser um assunto desconfortável. Nada mais é do que tu ampliar a tua percepção sobre a realidade. Não tem nada a ver com tu virar uma iluminada, um iluminado, ou com acordar outra pessoa. Tem muito mais a ver com o fato de tu parar de viver no automático. Tu começar a entender como funciona, né, o mundo, o sistema, as nossas ações, a forma que as pessoas reagem, que tu principalmente reage, e ampliar essas tuas percepções sobre ti mesma, de tal maneira que tu comece a identificar o sistema em que tu está colocada, digamos assim, hoje na tua vida, o ambiente, as pessoas, os pensamentos, os costumes, o que é dito como uma regra, certo e errado. Tudo isso tem a ver com esse despertar e a expansão da consciência, que como o nome sugere, gente, nada mais é do que o fato de tu ampliar a tua percepção da tua própria consciência, que é essa consciência observadora que observa a tua própria vida, os teus próprios pensamentos, que é tido como uma das formas mais ricas de inteligência. Não é alto QI, como muitas pessoas pensam, não é tu saber demais, ler demais, mas é aquelas pessoas que têm a maior capacidade de observar os seus próprios pensamentos, porque dessa forma tu consegue policiar melhor eles, tu consegue controlar, modificar e assim ter melhores resultados, mudar o teu padrão comportamental a partir da medida que tu observa eles, mudar o teu padrão de pensamento a partir da medida que tu consegue observar esses pensamentos, que na neurociência é chamado de metacognição, esse ato cognitivo que a gente tem de refletir sobre o nosso próprio pensamento. Olha que interessante. Então, quando a gente presencia alguma cena na nossa vida, pode ver, né, que a realidade foi aquela ali, a cena foi aquela ali. Por que que tu interpretou de um jeito, tua amiga de outro, tua mãe de outro, e quem tava ali naquele ambiente, cada um recebeu de um jeito? Porque a gente vive no nosso universo paralelo particular, digamos assim, o universo da nossa própria mentalidade, da forma que a gente sente, enxerga dentro da gente, assim a gente vê refletir no mundo. Então, tu ter esse processo de expandir tua consciência é, por exemplo, assim, vou falar que esse batom aqui foi feito com produto X, Y, Z. Tu vai dizer, nossa, não sabia disso, não tinha consciência que era tanto assim. Sim, a gente fala em diferentes níveis de consciência, porque à medida que tu vai acessando determinados conhecimentos, vai vivenciando algumas experiências, tu vai nada mais, nada menos do que ampliando, expandindo a tua consciência. Então, quando tu consegue ter essa habilidade de analisar melhor, de observar melhor e realmente subir os teus níveis de consciência para entender que existem muitas coisas que os nossos olhos realmente humanos aqui, físicos, não veem, que é algo mais intuitivo. Por isso que as pessoas ligam tanto, né? Esse assunto de expansão da consciência, algo extremamente místico ou espiritual, porque não deixa de ser. Só que não se resume a isso, como as pessoas pensam, e às vezes tem até um preconceito, né, em relação a esse tema. Ela é uma ferramenta, uma forma de autoconhecimento. De tu começar, que nem eu citei, a observar melhor os teus padrões. Entender por que que tu pensa como tu pensa. Por que que tu age como tu age? Por que que tu sente as coisas como tu sente? Por que que as coisas impactam pra ti de uma forma e pra outra pessoa impactam de outro? Isso, pra ter esse processo desse autoconhecimento, tu vai estar expandindo, ampliando a tua percepção da realidade, a percepção da tua própria consciência. Tá dando pra entender? Comenta aqui pra mim se você tá conseguindo ficar claro, tá? Então, nada mais é do que diz lá em, por exemplo, Romanos, se eu não me engano, peraí só um minuto, deixa eu pegar meu livro aqui. Tem uma coisa que eu acho muito doida, assim, no nosso mundo, nos meus devaneios, nas minhas reflexões, que é o fato de as pessoas julgarem, né, quem fala, assim, da consciência, do inconsciente, do pensamento, poder do pensamento, das afirmações, julgarem essas pessoas como coaches, né? E coach aqui no Brasil, infelizmente, é algo muito julgado, né? É algo muito mal visto, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, eles têm a cultura do coaching,
de contratar coachings financeiros, emocionais, esportivos, por exemplo, todo atleta lá nos Estados Unidos tem um coaching, precisa, aqui no Brasil é conhecido como treinador. Mas se tu tem contato com atletismo ou tu vai a algum lugar, tu vai entender o que de fato esses coaches fazem. Eles agem ali como um amparo mental, né, e emocional para que aquela pessoa não se deixe vencer pela mente, porque os atletas, eles treinam muito a mente deles. Então a galera tem muito esse preconceito com coaches aqui no Brasil, infelizmente. E as pessoas não entendem que tudo começa no nosso pensamento. Eu tô tentando achar um capítulo aqui, pera só um pouquinho. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É claro, porque Deus não nos fez para viver uma vida medíocre, uma vida mediana, ter relacionamentos ruins, para a gente ficar vivendo em tristeza, em escassez, em sofrimento, em dor, em tragédia, em insatisfação pessoal, profissional. Deus nos fez para ser extraordinário. Nada tira isso da minha cabeça de forma nenhuma. A vida, ela tem os seus obstáculos, a gente está aqui numa jornada de evolução, mas percebam como a Bíblia nos ensina o tempo inteiro sobre a importância de renovar a nossa mente, de mudar o quê, gente? A nossa mentalidade, de ampliar a nossa consciência, a importância da neuroplasticidade. Então, expansão da consciência, neuroplasticidade, reprogramação mental, o que a Bíblia aqui fala sobre renovar a mente, tudo isso está conectado com a tua mudança mental. A forma que tu pensa, a forma que tu internaliza, a forma que tu molda esses pensamentos, porque esses pensamentos vão moldar os teus comportamentos. E os teus comportamentos vão moldar os teus resultados. Vocês veem, entendem como isso é muito óbvio? Então, a neuroplasticidade fala sobre a capacidade do nosso cérebro, órgão, fazer novas conexões neurais e se modificar. A Bíblia fala sobre o poder de renovar, a importância de renovar a nossa mentalidade para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ser pessoas mais conscientes em Jesus. Os coaches comportamentais utilizam muito do PNL, psiconeurolinguística, que nada mais é do que moldar os teus padrões mentais para mudar o teu comportamento. A expansão da consciência fala sobre tu acessar outras camadas de consciência mais espiritual, mais sábia, mais coerente, para que tu enxergue o mundo de uma outra forma, que te traga melhores resultados, que te traga melhores sentimentos, melhores emoções. Eu consigo fazer uma assimilação muito, assim, muito coerente entre todos esses assuntos, né? Eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de estudar neurociências, eu gosto de estudar psicanálise, e aí onde estão esses padrões? Justamente aqui. Aqui na psicanálise é o ponto onde a gente traz, né? Que a nossa infância explica. Até os nossos 7 anos de idade, a gente é moldado pelo ambiente, as pessoas que a gente vive, as coisas que a gente escuta. Depois, na nossa adolescência, isso também é confirmado. Então, quando a gente cresce e toma consciência de que a nossa vida não tá legal, de que a gente não tá, de repente, vivendo a nossa versão que a gente gostaria, de que a gente não tá no trabalho onde a gente gostaria de estar. E até porque também a gente vai mudando muito durante a nossa vida, né? Mas quando tu toma consciência de que só tu é responsável pelos teus resultados, pela tua vida, pelos teus sonhos, tu começa a querer entrar nesse processo de autoconhecimento e de expansão. E a expansão da consciência é isso. Então, quando a gente começa a entender como o mundo funciona e que a gente tem energia e que a gente vibra, que a gente tem estados vibracionais, que os nossos pensamentos geram emoções, nossas emoções têm um estado vibracional, aí sim a gente entra no pilar manifestação, lei da atração, porque a gente é o que a gente vibra, a gente recebe aquilo que a gente dá, a gente recebe aquilo que a gente emite para o mundo. Espero que tenha ficado claro. Se vocês entenderam, comentem aqui pra mim. Se não entenderam, comentem também que eu vou tentar trazer uma explicação um pouco melhor, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.